Olá, você que nos assiste, bem-vindo ao Vitrine Rio Preto, podcast do Sim Comércio Rio Preto, que representa mais de 15 mil empresas, que por sua vez geram 80 mil empregos diretos, além dos empregos indiretos, e movimentam mais de 10 bilhões na economia da cidade. Este é o segundo episódio, eu sou José Lázaro de Sá, e hoje temos a honra de receber mais um candidato, um forte candidato à sucessão da Prefeitura de São José do Rio Preto, Doutor Itamar Borges. Doutor Itamar Borges, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Obrigado, Lázaro. Agradeço o convite, cumprimento o sindicato por essa iniciativa tão importante de trazer aqui os candidatos para falar das suas propostas, falar daquilo que vai ser colocado aqui como diálogo, e eu fico muito feliz. Parabenizar o presidente, o Ricardo, parabenizar toda a história dessa família que, com certeza, tem um papel importante no desenvolvimento de Rio Preto e no fortalecimento do comércio varejista. Maravilha, muito obrigado. Eles estão acompanhando e certamente estão gratos aí pelos registros. Doutor Itamar Borges tem uma vasta experiência política, 54 anos, foi vereador, foi prefeito por 3 mandatos, está no 4º mandato como deputado estadual, ou seja, tem muita história para contar, muitos feitos, e tem aí agora a meta de se tornar o próximo prefeito de São José do Rio Preto. Eu sei que o senhor já respondeu essa pergunta algumas dezenas de vezes, mas cumprindo o dever de ofício, eu vou perguntar mais uma vez, com uma abordagem um pouco diferente. Por que os cidadãos riopretenses devem escolhê-lo como prefeito de São José do Rio Preto? Primeiro, eu quero dizer que, para chegar até aqui, eu passei por essa caminhada que você disse aí. Vereador, prefeito por 3 mandatos, no 4º mandato de deputado, fui secretário de Agricultura no estado de São Paulo e antes eu comecei minha primeira profissão como garçom no restaurante da minha mãe, no restaurante da minha família. Portanto, eu sou da família varejista. E lá no restaurante nós tivemos um importante aprendizado, porque eu comecei muito jovem, com 10 anos de idade, meu pai morreu, eu tinha 8 anos, e eu trago essa essência do que eu aprendi. O que o garçom faz, Lázaro? Ele atende, anota o pedido, pede e entrega. Então eu aprendi a ouvir e trabalhar para entregar a vida toda. E essa essência eu trouxe para a minha vida como vereador, como prefeito, como deputado, como secretário de Agricultura. Os resultados da gestão me preparou para esse momento. Eu, como deputado, priorizo o atendimento às entidades filantrópicas, às entidades sociais, e, como deputado de Rio Preto, tenho sido o deputado que mais traz recursos e mais trouxe recursos para todas as áreas. Só na saúde, nos últimos 4 anos, nós trouxemos 60 milhões de reais. Dentro desse recurso, nós temos aí UTI para o Hospital Municipal, que possibilitou que começasse a abrir os leitos, que agora nós pretendemos trazer mais 5 UTIs para poder abrir o leito para as nossas UPAs de forma definitiva. Recursos para o HB. No HB eu tenho destinado em média de R$1 milhão por ano. Lá no HB eu trouxe um mamógrafo da última oportunidade. Também estive a semana passada no HB, onde conversamos com o Dr. Jorge Fares, com a Amália, com o Robson, toda a diretoria, e anteriormente conversei com o governador Tarcísio e o secretário Eleusis, que o nosso propósito é justamente abrir os hospitais de base para atender os riopretenses. Em especial, parte em virtude da regionalização, que vai possibilitar um pouco disso, mas parte, independente disso, se demorar, numa parceria direta com a prefeitura, porque não é justo que o HB não atenda os riopretenses. Da mesma forma, eu pretendo... eu trabalhei muito para as entidades. São mais de 60 entidades da cidade que eu destinei recursos para todas elas. Estamos construindo uma escola para autistas com a Renascer, abrimos 200 vagas para autistas com o Mundo Novo, trocamos o telhado da APAI, mobiliamos toda a cozinha da APAI e um transformador. No Lar de Fátima demos veículo, recursos para custeio. Então, todas as entidades, Casa de Cirineu para tratamento de dependentes químicos, nós temos uma capilaridade completa voltada para as entidades. E também na área do emprego. Eu criei aqui em Rio Preto, Lázaro, a Casa do Emprego, é um recurso meu, uma emenda minha, que lá na Zona Norte abriu a Casa do Emprego. Mais de 20 instituições oferecem cursos para atender a população jovem, 200 empregos para jovens por ano, e mais atender aquele jovem que quer prestar um vestibular com um cursinho gratuito, e além de outros
parceiros como a Unesp, o Sebrae, todos os parceiros que estão lá oferecendo capacitação, formação. Ainda destinei uma sala de treinamento para Distrital Norte da CIRP e destinei uma sala de treinamento para a CIRP Central, aonde atende ali capacitação de empresários e capacitação de mão de obra para incluir no mercado de trabalho também. E destinei para o Parque Tecnológico, para a PET, 2 recursos, um para inovação e outro para a sala de formação de jovens. Tudo isso vai ao encontro do que a população tem efetivamente colocado. O que completa esse ciclo para que eu me sinta pronto para ser recepcionado e apoiado pelo Rio Pretense? Eu, antes de oficializar a candidatura, eu fui ouvir o Rio Pretense. Eu criei o Fala Rio Preto. E no Fala Rio Preto eu percorri toda a cidade, bairro a bairro, convidando todas as pessoas, ouvindo sugestões. Abri minha rede social para receber sugestões. E foi isso que resultou nesse plano de governo, que eu quero deixar uma cópia aqui para você. Esse plano de governo é o nosso plano de governo que está registrado na Justiça Eleitoral e é o plano que efetivamente é o compromisso. Por que você tem que registrar na Justiça Eleitoral? Porque você tem que cumprir. Você coloca na Justiça e seus compromissos com a cidade. E aí está aquilo que a população sugeriu, aquilo que a população trouxe de sugestões para que sejam feitas nos próximos anos. Por exemplo, eu não citei aqui, mas tem aí, voltado para a segurança, importantes investimentos, tem aí voltado para o desenvolvimento econômico, bastante investimentos também e boas parcerias. Diante de tudo isso, né, dessa trajetória, eu me sinto pronto, me sinto preparado para ser o próximo prefeito de Rio Preto. E eu costumo dizer o seguinte, que quem nasce em Rio Preto, ou quem escolhe Rio Preto para morar, se apaixona por essa cidade. Uma cidade muito boa, que oferece bons serviços públicos. Está pronta, está perfeita, impecável? Não. Tem problemas que precisam ser enfrentados. Temos que voltar ao horário de abertura das escolas e de fechamento das escolas para que as mães que precisam trabalhar, os pais, possam ter essa facilidade que acabou sendo perdida recentemente. Nós temos que abrir as vagas do hospital de base, nós temos que abrir mais vagas na creche para que o trabalhador tenha a possibilidade de deixar o seu filho ou mais próximo de casa ou mais próximo do trabalho. E nós não vamos construir prédio para abrir creche. Nós vamos conveniar com entidades especializadas em educação e elas vão disponibilizar espaço. Por exemplo, aqui no centro já temos reivindicação. E aí, quem for ganhar aí a disputa para abrir essa creche vai automaticamente alugar um espaço ou um espaço que ela tenha e vai oferecer as aulas ali, desde que ela adeque esse espaço para atender. Imediatamente a gente possa zerar essa fila de espera. Como também ouvi da população com relação ao transporte coletivo. Muitos para trabalhar têm dificuldade, ou pela superlotação nos horários de pico, e aí precisa ter mais veículo, ou pela falta de horário mais cedo ou mais tarde para quem às vezes precisa desse horário. E mesmo nos finais de semana, para quem trabalha no sábado, para quem quer um lazer no domingo. Então, tudo isso são propostas que entraram no nosso plano de governo para ir ao encontro dessas demandas. Na outra ponta, eu ouvi também as entidades de serviço, de comércio, da indústria, e temos propostas importantes para estimular a geração de emprego e o desenvolvimento econômico da cidade. O senhor acabou dando um panorama amplo, né, sobre anseios da sociedade. Agradeço aqui o compartilhamento da via física e a sua assessoria, porque nós recebemos a via digital também. Tivemos a oportunidade de estudar o plano de governo, que ele é bem abrangente. E aí eu tenho várias perguntas, mas vamos por partes, né? Primeiro, sobre o plano de governo. O senhor chegou a dar uma espiada no plano de governo dos concorrentes ao cargo de prefeito? Não. A minha assessoria provavelmente viu, eu só vi o plano do candidato que fez só 3 páginas. Ele fez uma capa e 2 páginas e até questionei isso no debate. Até porque nós entregamos o plano no primeiro dia, né? No dia 5 nós entregamos o nosso plano. E os demais foram entregues depois. Considerando vários desafios, eu tenho acompanhado algumas entrevistas do senhor, e o senhor, de forma muito prudente, disse que a cidade, como um organismo vivo, o senhor não disse com essas palavras, mas como um organismo vivo, ela tem problemas e problemas novos que surgem. Afinal, é uma vida dinâmica que precisa, que está em constante transformação.
E São José do Rio Preto tem muitos desafios. Sendo eleito prefeito, qual seria a sua prioridade imediata? Nós temos várias coisas que é para já, né? Nós temos essa questão da vaga na educação, essa questão da vaga é para já, né? Na creche, essa questão do horário é para já. Se você olhar também para a questão do hospital de base, faltar leito para o paciente que está na UPA, não pode, então é uma situação que tem que ser resolvida também de início. E nós temos uma questão que tem que começar também no primeiro dia de trabalho, que é um trabalho organizado, distribuído em 4 eixos com relação às pessoas em situação de rua, né? E nesse ponto das pessoas em situação de rua, eu entendo que nós temos que separar o joio do trigo. E nós temos aí, desde pessoas que estão foragidas da justiça ou que estão traficando, para esses a polícia e a justiça. Temos pessoas que são dependentes químicos, que foram vítimas de alguma recaída, de alguma situação, e que estão passando por essa situação, que precisam de vaga de internação para todos. E vamos trabalhar, inclusive, com o judiciário, se necessário, com o Ministério Público, para internar todos que precisem de internação. E com as próprias famílias, primeiramente. E nós temos pessoas que tiveram um problema de emprego, um problema de vulnerabilidade, que acabou colocando ela numa situação de pobreza e que foi para a rua. Para essa, o apoio. Eu criei na oportunidade, quando fui prefeito, para essas pessoas a frente de trabalho, seja nas áreas do município, seja no viveiro do município, ou seja nas ações de zeladoria da cidade. E, paralelo a isso, você dá um suporte para que essa pessoa possa voltar a ter a sua casa, ou alugar a sua casa, ou voltar para a sua casa, e toda uma estrutura até de acolhimento inicial para tratamento, para a inclusão dessa pessoa, nós vamos fazer. E tem aqueles que vieram de outra cidade e que não querem uma coisa nem outra. Se quiser, vai ter. Se não quiser, nós vamos dar todo o apoio para que retornem para a sua cidade. É uma situação que nós precisamos, porque aí acaba colocando algumas situações como risco, como segurança, como insegurança para a população, como preocupação dos comerciantes de um modo geral, porque isso acaba interferindo no movimento que você tem, em especial no centro e também nos bairros que nós temos tido alguma frequência. Esse ponto é muito importante, a questão das pessoas em situação de rua, ela de fato tem impactado, por exemplo, o desempenho do comércio, porque acaba inibindo até a circulação das pessoas por conta da segurança propriamente, ou mesmo pela sensação de segurança. Então, como a gente está tocando nesse ponto, e o senhor até já deu um panorama do seu plano, né, para enfrentar esse problema, eu gostaria de vincular isso com a questão da integração com o governo do Estado. O Estado tem lá o programa Muralha Eletrônica, que é a sequência do Detecta, do programa Detecta, que é investimento em tecnologia para captação de dados, para prevenir e para combater a criminalidade, seja tráfego de veículos furtados, vindos de outras cidades, ou mesmo através de sistemas de reconhecimento facial, observada a Lei Geral de Proteção de Dados, para poder mapear e tomar uma providência mais assertiva e preventiva, até porque os recursos do poder público municipal são limitados. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão a respeito disso, se o senhor tem planos de aprofundar. Parece que São José do Rio Preto assinou o convênio recentemente. Eu tive com o secretário Derrite e com o prefeito assinando esse convênio. Ocorre que o Estado está estudando ainda, não liberou os recursos para esse programa entrar em vigor, e, pelo que me consta, são poucas câmeras. O Muralha oferecido pelo Estado, se ele demorar, nós vamos fazer por via direta, vamos criar o COI, né, que é o Centro de Inteligência e de Operação, que vai ficar sediado na Guarda Municipal. E eu vou falar aqui de coisa que eu fiz para você há quase 30 anos atrás. Em 1996, eu coloquei lá em Santa Fé câmeras de monitoramento em todas as entradas da cidade, no meu primeiro mandato de governo, de prefeito. Coloquei nas escolas e na área bancária e no centro comercial. Reduziu em 35% o índice de roubos, furtos, de violência. Nós colocamos naquela época, foi a primeira câmera que saiu que tinha leitura de placa, ela tinha um alcance longe. Agora nós temos não só leitura de placa, temos leitura facial também. Então, isso vai ajudar muito. E o nosso projeto, você disse que leu o plano de governo, consta aí do plano de governo,
que ele vai levar para os bairros, as entradas de bairro, as regiões mais vulneráveis, os principais pontos da cidade. E a ideia aqui para nós é que essa muralha faça a região metropolitana, porque aí ela protege ainda mais. Então, nós vamos avançar com essa proposta do governo do Estado, naquilo que ela possa avançar. Ela ainda não está avançando, nem fizeram um ou dois, poucos municípios piloto, mas nós estivemos lá cobrando nesse sentido de ser atendido o quanto antes, até porque, infelizmente, recentemente, o índice de criminalidade mostrou que a cidade de São José do Rio Preto é a 12ª cidade mais violenta do Estado. Isso é muito ruim, né? Eu até questionei isso nos debates, essa situação que a segurança acabou chegando. Para enfrentar essa situação, eu já tenho um projeto municipal e tenho um diálogo também estadual, com o DERIT, com o governador Tarcísio, que é meu parceiro e que eu sou parceiro dele na Assembleia. Queremos ampliar o efetivo aqui. Ele já prometeu que vai fazer gradativamente, mas vamos criar. Enquanto ele vai ampliando gradativamente, nós vamos ampliar a atividade delegada, para pegar os policiais nas suas folgas e ampliar o efetivo da Polícia Militar, atuando aqui, onde a Prefeitura vai participar disso. Também a Polícia Civil da mesma forma, a estruturação. E a Guarda Municipal, nosso plano, é dobrar. Por que dobrar? Porque é o índice que é recomendado, que é em torno de um guarda municipal para cada 1.000 habitantes. Nós temos hoje aproximadamente 250 guardas municipais, levar para 500. Com isso, você vai possibilitar a ronda dos bairros, a ronda escolar, a ronda no centro e postos policiais móvel e fixo, para que você possa levar posto móvel para o bairro, para o centro, para Pedro Amaral, para o Calçadão, para os mais diversos pontos que você possa necessitar que você instale e tenha efetivo suficiente para isso. Mas só isso não é suficiente. Por quê? Porque a nossa Guarda Municipal ela não é uma força policial, ela é uma força de segurança, ela é um complemento. Já começou esse trabalho, o vereador Jean Charles, que era secretário, agora o coronel Luiz Henrique, começaram o pleito para transformar a Guarda de Rio Preto em força policial. Aí ela passa a ter efeito de polícia e uma atuação integrada com as outras polícias para fortalecer ainda mais essa ação. Em termos de empreendedorismo, doutor Itamar, qual que é a ideia para São José do Rio Preto, considerando que hoje a gente enfrenta tantos desafios de ordem de a competição no mundo digital, esses fatores que nós comentamos há pouco sobre fatores que inibem aí a circulação das pessoas nos centros e sabendo que a cidade ela precisa promover mais atrativos para trazer investidores, para trazer empresas com DNA em tecnologia, para fomentar o agronegócio. Qual que é a sua visão a respeito disso? Eu recebi nesse fim de semana essa cartilha aqui, candidata e candidato empreendedor. O Sebrae fez essa cartilha e toda eleição ele atualiza e entrega para todos os candidatos a prefeito. Eu tenho o orgulho de, como deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, ter participado da construção. Aqui são todas as instituições, inclusive a FEComércio, participa e ajudou a construir essa cartilha. Aliás, hoje, a presidente do Conselho do Sebrae é da FEComércio. E a FEComércio está nos apoiando integralmente nessa atuação e nós temos compromisso integral com essa cartilha, até porque eu tive o privilégio de, por 2 oportunidades, ser prefeito empreendedor. E as ações que me levaram a prefeito empreendedor foram algumas das que estão aqui, que é a desburocratização, que é a simplificação. Eu ganhei o prêmio Prefeito Empreendedor em 2006, como a cidade que mais empresas abriram e mais empregos foram gerados. Por que isso aconteceu? Pela simplificação, pela redução da carga tributária, pelo estímulo, pelo incentivo. Mais do que isso, nós incentivamos numa ponta, na outra ponta nós capacitamos. Porque não adianta você trazer uma empresa de confecção e você não ter quem costura. Não adianta você trazer uma empresa de metalurgia e não ter quem tem curso de mecânica, de torno, de outras coisas mais. E nós avançamos nesse sentido. E é isso que nós pretendemos, fazer aqui em Rio Preto um trabalho constante de diagnóstico da movimentação da economia
para que a gente possa ir evoluindo gradativamente. Hoje, por exemplo, nós temos duas situações que falta mão de obra em Rio Preto. Uma é na questão das joias, do ouro, né? Temos aqui mais de 150 empresas, indústrias que produzem peças de ouro, prata, joia, semijoia, enfim. E na área de tecnologia também falta mão de obra. Então, nós temos que buscar capacitação para gerar mão de obra, e olha que são serviços bem remunerados, ou acima da média remuneração. E para a tecnologia a mesma coisa, o parque tecnológico, o distrito tecnológico tem dialogado muito com a PET nesse sentido, e a intenção é que a gente possa transformar aqui a nossa cidade numa referência cada vez maior na área de tecnologia. Eu diria que hoje nós já estamos num estágio muito bem avançado. Nós temos referências como Recife, temos referências como Florianópolis, a própria capital, São Paulo, mas Rio Preto vem ali crescendo, e a nossa prioridade é gerar essas oportunidades, além de ampliar distrito industrial, além de estimular o comércio existente. Eu fiz muito disso, incentivo para os existentes quando gera mais emprego, quando reforma o prédio, quando moderniza a fachada, quando dá um emprego para o menor aprendiz. Nós criamos uns alinhamentos que é muito importante nesse sentido, e eu quero repetir essa experiência que eu vivi aqui, estimulando que o comércio existente gere emprego e também estimular, atrair novos investimentos. Investimentos importantes que nós podemos ter. E um deles, que passa por essa área, que é a área do crescimento da indústria, ampliar a distrito industrial, o outro é na área de eventos. Nós temos 2 pontos que nós estamos trabalhando, 2 opções de criar aqui em Rio Preto um centro de convenções ou centro de eventos em parceria, ou fazer ele público e depois passar para parceria. Nós temos já um caminho bem andado ali na Swift, que nós temos o graneleiro que está lá parado, que podemos pensar em integrar aquilo ao anfiteatro e aos espaços que já foi feito, ou mesmo buscar uma nova área e fazer uma parceria para que o privado invista com alguns incentivos e a gente possa ser referência. Hoje, nós temos diversas empresas de tecnologia, de saúde, que vão fazer congresso em Campinas, em São Paulo, porque nós não temos um espaço aqui, deixando de gerar emprego, renda, movimento na cidade. Então, é um pouco dessas ações que nós pretendemos, mas sempre ouvindo. Queria muito dizer para o Ricardo, nosso presidente aqui do Sindicato do Comércio Varejista, da mesma forma integrado com seus co-irmãos da área dos sindicatos do setor econômico, para que a gente possa construir as ações ouvindo, dialogando. Do mesmo jeito que eu construí essa proposta ouvindo, eu quero construir. Se a gente tem a necessidade de um impacto, de uma ação que vá ao encontro do comércio varejista, ninguém melhor do que o comércio sindicato para sentar e participar desse diálogo, dessa construção. Foi assim que eu fiz quando prefeito, e é assim que eu quero fazer aqui com as entidades. Isso responde uma outra questão muito importante para a representação empresarial, que é justamente essa questão do diálogo. Eu acho que é meritório a essa oitiva para a construção do plano durante a campanha, mas ao longo do governo também é preciso manter esse diálogo para evitar leis, né, a aprovação de leis que, no final das contas, elas prejudicam empresas, ofertas de emprego, etc., como a gente já teve no passado recente em São José do Rio Preto. Virando um pouco a nossa conversa, eu queria tocar no assunto que é a questão do meio ambiente. Meio ambiente, a gente teve aí, numa cidade não tão distante, né, essa questão das queimadas que acabou afetando aí toda a região. Essa fumaça chegou até lá em São Paulo, Verdade. em outros estados, e é uma questão muito preocupante. A questão das queimadas, das cheias, das enchentes, né, que algumas cidades passam. E eu gostaria de saber se o senhor está no escopo do seu plano, que o senhor falasse para os nossos telespectadores o que o senhor pensa sobre isso. Penso muito bem, total. Rio Preto já tem um conselho, um comitê na Defesa Civil muito importante, que teve uma atuação importante agora, nesse período de queimada, de conscientização, de suspender as aulas para as crianças, uma série de medidas. E eu vivi essa experiência quando fui secretário de Agricultura. Olhando para isso, eu destinei 500 caminhões-pipa para as áreas mais importantes do Estado. Veio para Rio Preto, as áreas que têm uma área rural que pode correr risco de incêndio, justamente para se somar
aos caminhão-pipa existentes, ao Corpo de Bombeiro, para estar uma patrulha mais forte, regional, com o compromisso de que cada um que recebeu ajuda o vizinho. Então, aqui, praticamente quase que todas as cidades da região metropolitana, eu destinei caminhão-pipa para eles. Então, tem um foco, um problema, eles se integram se não está aqui, se está lá. Então, essa é uma medida e é fundamental que a gente tenha um trabalho voltado nesse sentido. O governador Tarcísio também dedicou uma atenção especial para esse tema, se envolveu pessoalmente, veio para cá acompanhar, determinou a vinda de suporte para ajudar aéreo, terrestre, de todas as formas, e a Prefeitura de Rio Preto acabou se destacando nisso, graças a esse trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro, e graças a esses caminhões que nós arrumamos quando fomos secretários de Agricultura e que serviu de equipamento para ajudar nesse combate. E como prefeito, eu acho que o principal trabalho aí é a conscientização. Você pode ver que aonde teve acero, não pegou. Você pega aqui, foi falado que a nossa floresta do Noroeste aqui tinha pego fogo. Não é verdade. A área que pegou fogo é a vizinha, que não tinha o cuidado, que não tinha acero. A floresta estava toda com acero de fora a fora e não veio queimada para dentro dela. Então, se você tem essa proteção, você consegue ter algumas situações aí que você pode evitar. E, lamentavelmente, tem a outra questão dos incêndios criminosos. Isso aí é lamentável. Já tem mais de uma dezena de presos e identificados com isso. É triste a gente saber que tem pessoas que proporcionam isso e que gera todo esse desastre ecológico, esse desastre até às vezes de vida animal, vida humana. Sem dúvida. E a tecnologia também pode ser um forte aliado. Com né? certeza. Através de drones, e algumas dessas condutas criminosas foram captadas através de drones. Drone na segurança e drone na agricultura. Quando eu fui secretário, eu coloquei drone todas as casas de agricultura, esparramadas no estado. Aqui em Rio Preto colocamos, em Catanduva colocamos, em Novo Horizonte colocamos, em Zé Bonifácio colocamos. Todas essas casas de agricultura têm drone para não só detectar esse tipo de situação, mas também para detectar eventuais ocorrências, furto, roubo de gado. Falando de recursos, a gente falou de várias ideias, vários projetos, várias metas, mas falar é muito mais simples do que executar. Com certeza. E o senhor tem uma habilidade do diálogo, tem a questão, eu gostaria de que o senhor comentasse a respeito da Câmara de Vereadores que o senhor espera encontrar uma vez sendo eleito, sobre essa questão do diálogo e também a respeito dos recursos. Hoje nós temos uma expectativa de que o orçamento fique pouco acima de 3 bilhões, e então e temos uma máquina que está girando, já existem vários compromissos que precisam ser honrados, e aí isso acaba sendo um fator, uma barreira, talvez, para a execução de alguns projetos ou para a execução imediata desses projetos. Então eu gostaria que o senhor comentasse aí como o senhor pretende superar esses desafios aí também? Acho que a primeira coisa é que um governo que começa, ele tem que dar sequência no que termina. Não dá para parar a obra, não dá para parar situações que já tem investimento de dinheiro público. E esse é o nosso compromisso. O que é bom, nós vamos preservar. O que precisa mudar, nós vamos mudar. E o que precisa melhorar, nós vamos melhorar. É esse o nosso propósito e é assim que nós vamos agir. E o orçamento, eu fui gestor de 12 contas numa prefeitura e de 2 contas numa secretaria de agricultura. Então, eu já tive 14 exercícios como gestor. O que a gestão pede é que você tenha conhecimento, e eu tenho muito conhecimento, no aspecto da máquina pública e das demandas. Que você tenha eficiência e que busque a eficiência para poder multiplicar o recurso público. E que você também tenha bons caminhos para buscar parceria tanto no governo do Estado como no governo federal. No governo do Estado eu tenho trânsito livre. Com todos os secretários, tem 2 secretários do governo do Estado que me apoiam, o Eleusis da Saúde, a Helena do Esporte, o próprio Guilherme Piai da Agricultura. Sou amigo de todos os demais, independente de vinculação partidária deles. Sou amigo do governador Tarcísio. E o meu partido vai me ajudar na esfera federal também, da forma que eu precisar. Eu não tenho entrada, mas meu partido, da forma que puder. Mas nós vamos tocar, estamos conscientes, até porque eu repito o que eu falei no início para você, Lázaro. O plano de governo, ele não é uma ficção, ele é uma realidade. Porque o que eu escrevi aqui
eu tenho que realizar. A Justiça Eleitoral cobra e isso aqui vira processo. Se você não cumprir as metas estabelecidas. E eu tenho consciência, eu revisei ele inteirinho antes de ir, justamente tirando aquilo que não era factível, que não era possível. Então, o que nós estamos falando aqui para você é um desenho de um plano, de um governo planejado que vai estabelecer cada momento. Tem muita coisa que você faz sem recurso ou sem aumentar gasto. Vou te dar um exemplo. Nós temos como projeto substituir a iluminação pública da cidade, colocar uma lâmpada mais eficiente. Isso também é segurança. Local escuro, ladrão, bandido gosta. Local iluminado, afasta o crime. Então, nós vamos substituir por lâmpada de LED. Quando você substitui, já algumas cidades fizeram, né? Ribeirão Preto fez, São Paulo fez, Rio de Janeiro fez, tem uma série de outras cidades que fez. Com a economia gerada com a conta de energia, você paga o investimento. A empresa faz a longo prazo, vai fazendo gradativamente, e você vai usando a economia. E assim nós queremos usar. Quando você faz uma creche sem construir um prédio, você economiza, sai um custo mais barato. E com eficiência, com planejamento, com parceria, que nós vamos fazer. Nós temos muitas áreas vagas na cidade. E nós precisamos estimular a ocupação dessas áreas. E pode ser com a iniciativa privada, da forma que for melhor. Nós temos aqui no centro, na Andaló, na Badi, muitos imóveis que foram sendo fechados e que pode ser estimulado a voltar ao comércio. Se você volta ao comércio, você formaliza novas empresas. Se você formaliza novas empresas, você gira a economia. E nós queremos ouvir as entidades para trazer um plano de revitalização dessa área comercial. Nós temos um bom comércio central, esse quadrilátero central aqui da Marginal até a Pedro Amaral, da Andaló até a Badi, nós temos aqui um eixo que tem um potencial muito grande e que, se você trouxer segurança, se você trouxer incentivo, trouxer estímulo para que as coisas aconteçam, a gente pode gerar novos avanços. Como também a cidade tem vazios urbanos que precisam ser ocupados. E esses vazios urbanos nós queremos trabalhar muito para que eles possam ser ocupados em parceria ou estimulando o crescimento da cidade. A cidade, você viu agora, é uma das que mais cresceu. Ela, no último censo, era para chegar em 500 mil habitantes em 2026. Chegou em 2024. Rio Preto tem tudo para crescer muito e, com isso, ampliar aí todas as capacidades. Maravilha, estamos chegando ao final desse podcast, mas antes eu quero presenteá-lo com essa caneca que já está aí em sua posse. É uma singela lembrança aí do Sem Comércio Rio Preto, mas aqui tem 3 bandeiras muito importantes para o sindicato. Livre iniciativa, livre concorrência e transparência. E nós esperamos, uma vez o senhor sendo eleito prefeito, esperamos que o senhor tenha um compromisso com essas bandeiras também e que o senhor veja no Sem Comércio Rio Preto aí um parceiro para discutir a cidade, o desenvolvimento da cidade, principalmente a questão do desenvolvimento das empresas. E aí, nesse minuto final, eu gostaria que o senhor desse a sua mensagem final aí para o nosso público. Só te falar, né, que tanto a livre iniciativa como a livre concorrência, eu sou defensor, fui lá na Assembleia, aprovei esse projeto, votei ele, que é da liberdade econômica. Eu sou um defensor, é importante. Eu sei que o Sem Comércio também abraçou, foi importante aqui para que a Prefeitura assimilasse um decreto junto com as demais entidades do comércio, e é fundamental. Quero agradecer você, Lázaro, você, o Ricardo, agradecer a você que nos acompanha, nos ouve, nos assiste aqui, por essa oportunidade de falar um pouco das nossas propostas, de falar um pouco da nossa trajetória, de falar um pouco daquilo que eu ouvi do Rio Pretense para construir. Eu tenho uma consciência muito tranquila de que só tem uma forma de desenvolver Rio Preto, é que todos estejam iguais, sejam iguais e tratados iguais. E é assim. É o bairro, é o centro, é a Zona Norte, é a Zona Sul, é a Zona Leste, é a Zona Oeste. Queremos uma Rio Preto para todos. Só assim ela vai se desenvolver e, para isso, eu me sinto pronto e preparado para assumir esse desafio a partir de 1º de janeiro e estou sempre aí lutando para pedir a confiança e a oportunidade de atender, de chegar nesse desafio. Maravilha, muito obrigado. Obrigado aí pela sua presença. E obrigado a você também, espectador. Fique conosco para os próximos episódios do Vitrine Rio Preto e para muito mais. Um grande abraço e até a próxima.